Fala aí pessoal do Explica Enem, aqui é o Henrique mais uma vez na nossa fronte de Físico-Química e hoje vamos continuar falando no nosso tema da aula anterior, que é expandir um pouquinho o estudo sobre soluções. E voltando um pouquinho sobre aquela questão de solubilidade que a gente deixou, foi o ponto que a gente parou na aula passada, a gente pode explorar também como é que a temperatura naturalmente vai influenciar na solubilidade dos líquidos, dos sólidos em líquidos primeiramente, né? Então, a gente observa aqui esse gráfico que mostra o comportamento justamente de solubilidade com a temperatura para três sais: nitrato de amônia, iodeto de sódio, brometo de sódio. E a gente precisa mais do que ver que existe uma dependência com a temperatura da solubilidade, a gente precisa entender o que está acontecendo nesse gráfico e as regiões que a gente está observando. Se a gente pega essa região acima das curvas de saturação, por exemplo, a gente vai explorar aqui no nosso exemplo o nitrato de amônio, mas a gente poderia fazer tanto para os outros dois sais. Se a gente observar essa região acima da curva, a gente está na região de solução supersaturada, porque a gente está colocando mais soluto do que aquele solvente é capaz de comportar. Se a gente pega um ponto exatamente em cima da curva, naturalmente a solução vai estar saturada, a gente vai estar exatamente no coeficiente de solubilidade daquele sal, no caso o nitrato de amônio, para aquela dada temperatura. E de maneira lógica, de maneira intuitiva, a região abaixo da curva mostra a solução a região da solução não saturada ou insaturada, que quer dizer que a gente consegue ainda adicionar soluto até o ponto de saturação, que seria quando a gente encostaria na curva, por exemplo, daquela dada temperatura. Mas é importante saber que não necessariamente todos os sais vão ter esse comportamento de quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. A gente observa aqui num outro gráfico que o cloreto de sódio, por exemplo, tem uma grande faixa que praticamente não há alteração da solubilidade. Até aqui, mais ou menos 70 graus Celsius, não tem uma alteração significativa da solubilidade de cloreto de sódio em água. Ao passo que o nitrato de potássio é muito mais sensível, no sentido de quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Mas se a gente observar o sulfato de sério 3, a gente observa uma tendência oposta ao nitrato de potássio, por exemplo. Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade desse sal em água. Então observem que a gente precisa sempre ter essa noção de que nem todos os sais vão ter o comportamento no sentido de quanto maior a temperatura do sistema, maior a solubilidade. É importante fazer essa ressalva. E se a gente for agora, na verdade, analisar a solubilidade não mais de sólidos em líquidos, mas de gases em líquidos, aqui estamos olhando gases em líquidos, a gente observa que é um comportamento totalmente oposto. De maneira total, de maneira geral, os gases se comportam no sentido de reduzirem a sua solubilidade em água, por exemplo, ou em algum líquido, ou algum solvente, com a temperatura. Ou então, isso quer dizer que quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do gás. A gente observa que é bem acentuada para metano, oxigênio, monóxido de carbono e um pouco mais suave para o hélio, mas a gente observa que tem sempre essa tendência de quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. E além disso, um outro fator que influencia a solubilidade de gases em líquidos, e de novo, aqui estamos olhando gases em líquidos, é a pressão parcial do gás. A gente observa que tem uma tendência linear de quanto maior a pressão parcial do gás, maior a solubilidade. A gente observa que depende do gás, obviamente, o quanto que isso vai afetar a solubilidade. O oxigênio é muito mais sensível a isso do que o nitrogênio, que é muito mais sensível do que o hélio. E essa tendência linear ela pode ser colocada matematicamente, como vocês esperavam, no que a gente chama de lei de Henry, que bota que a solubilidade de um gás ela é diretamente proporcional à pressão parcial desse gás logo em cima da solução. E é regida pela constante de Henry, ou constante de solubilidade de Henry, dessa maneira. E isso explica, por exemplo, por que a gente, quando abre um refrigerante, abre uma bebida gaseificada, tem aquele borbulhar oriundo da bebida, né? Então, por exemplo, quando você levanta a tampa, quando você tira a tampa de uma garrafa, a pressão parcial do gás, logo ali naquele sistema, naquele espaço, naquele volume acima do líquido, ele vai liberar essa pressão, né, do gás. Essa pressão parcial do gás vai diminuir, porque ela está escapando para o ambiente.
E naturalmente a gente observa que a solubilidade do gás na sua bebida também vai diminuir. Então é por isso que tem aquela efervescência que a gente observa quando a gente abre um refrigerante, que é justamente a saída do gás que estava solúvel naquele refrigerante. Ele está saindo para a atmosfera porque a solubilidade foi reduzida devido à redução da pressão parcial daquele gás no seu sistema. E agora, mudando totalmente de assunto, não totalmente de assunto, mas ainda nas soluções, a gente vai mudar um pouco do nosso tema, a gente precisa definir matematicamente os tipos de concentração das soluções. Isso aqui é o estudo que talvez mais caia no Enem, não só no estudo particular de soluções, mas vocês vão dialogar com esse conceito de soluções com diversas outras áreas da química. E a gente usa a concentração a gente nos refere à concentração como termo para definir a quantidade de soluto que a gente está conseguindo colocar numa solução em relação à quantidade de solvente ou à quantidade de solução total. E a gente vai definir algumas coisinhas para deixar o nosso diálogo mais claro. Sempre que tiver um índicezinho, um subscritozinho 1, estamos nos referindo a soluto. De maneira paralela, o subscrito 2 se refere a solvente. Quando não tivermos subscrito, nas nossas fórmulas, nas nossas discussões, eu estou me referindo à solução total, solvente mais soluto, certo? Então vamos começar com a primeira forma de expressar a concentração das soluções, que é a concentração comum, ou simplesmente a concentração. E ela é definida como a massa de soluto que a gente consegue dissolver em 1 litro de solução. Então, a relação de massa de soluto com volume de solução. E a gente normalmente expressa isso em grama por litro, em grama de soluto por litro de solução. Matematicamente, expressa essa forma de concentração como M1, como a gente definiu no slide passado, ou seja, massa de soluto por volume de solução, M1 sobre V. Então, ilustrando isso de maneira gráfica, se a gente adiciona 50 gramas de cloreto de sódio a meio litro de água, isso aqui vai formar uma solução de concentração 100 gramas por litro. Lembrem assim aqui de que, como a gente sempre expressa em grama por litro, 500 ml de água significa meio litro de água. Então, de maneira que a gente vai dividir 50 gramas de cloreto de sódio por meio, que vai dar uma concentração de 100 gramas por litro. É importante a gente não confundir, na verdade, também essa expressão de concentração com densidade. A densidade é dada por massa de solução por volume de solução. E a concentração é dada por massa de soluto por volume de solução. Então, densidade é solução por solução, concentração soluto por soluto. Tem que ficar atento a isso para não se confundir com esses conceitos, não se embananar com uma coisa relativamente simples. O próximo tipo de concentração que a gente vai trabalhar é a concentração em mol por litro, também chamada como molaridade, que é a quantidade de mol e não mais a massa de soluto referente a 1 litro de solução. E a gente define isso normalmente como mol por litro ou simplesmente um M maiúsculo, um Mzão. E a gente define esse M diferente aqui como justamente a concentração em mol por litro ou molaridade, que é o número de mols de soluto dividido pelo volume de solução. Então, de maneira bastante análoga ao que a gente fez anterior, se a gente adiciona agora meio mol de cloreto de sódio em 500 ml de água, a gente faz a continha. Meio mol dividido por meio litro dá 1 mol por litro de cloreto de sódio em água. Essa que é a ideia. E a gente pode fazer uma relação matemática entre concentração comum ou concentração simplesmente a molaridade, olhando a expressão matemática desses dois casos. A gente vai puxar uma definição lá do começo das nossas conversas, que a gente sabe que o número de mols é dado pela massa da espécie, pela massa molar da espécie. E se a gente substituir isso na molaridade e também observar que aqui também tem um Mzinho dividido por V na molaridade, que é exatamente a concentração comum, a gente chega que a molaridade é a concentração comum dividido pela massa molar do soluto. Então, por exemplo, isso aqui é bastante útil porque se a gente tem um dado mássico, como é bastante usual, ou seja, a gente tem a quantidade em massa de soluto adicionado ao volume de solvente ou a solução, a gente consegue converter facilmente a concentração em molaridade. Basta dividir a concentração pela massa molar do
soluto. Então isso aqui é muito útil, de novo, porque independentemente se você tem uma informação mássica ou molar do soluto, perdão, na solução, você consegue obter tanto a concentração em grama por litro, quanto a concentração em mol por litro. Isso aqui é bastante importante, a gente vai ter que ter esse traquejo. Sugiro que vocês façam bastantes exercícios para ter essa facilidade em converter concentração em molaridade. Outras duas importantes também formas de expressar concentração é a fração molar, como a gente discutiu lá no estudo de gases, né? A gente observa que a definição é a mesma, isso aqui é muito útil para o estudo de gases, como eu falei. A fração molar de um soluto é o número de mol de soluto dividido pelo número de mol total, soluto mais solvente. E de maneira análoga, a gente pode definir a fração molar de solvente justamente como o número de mols do solvente dividido pelo número de mols total. Lembrando sempre de que a soma das frações molares, aqui se a gente tivesse mais componentes, lembrar que o sistema é o mesmo, a gente sempre vai pegar o número de mols daquele componente, se tivesse 3, 4, 5, 6 componentes, dividir pelo número de mols total. Mas sempre a fração molar, a soma das frações molares tem que dar 1. E uma outra definição importante é a molaridade, não mais molaridade. Observem que aqui tem um Lzinho diferente do R, que é a quantidade de mols de soluto referente a 1 kg de solvente. Então observem que não mais no volume de solvente, mas sim massa de solvente que a gente está trabalhando aqui, expresso normalmente em mol por quilograma. A gente expressa assim, número de mols de soluto pela massa de solução. Isso aqui a gente vai usar muito no futuro, nos nossos estudos de propriedades coligativas, que é o tópico de 2 semanas aqui para frente. E, como dever de casa, eu passo para vocês estudarem da mesma forma que a gente achou uma relação entre concentração e molaridade. Estudem, pensem um pouquinho como você acha uma relação matemática entre molaridade e molaridade. Fica como tarefa para vocês. E vamos praticar um pouquinho do que a gente estudou, fazendo os exercícios para fixar o que a gente aprendeu. E aqui pega um exercício da UFSCar, que diz assim: o soro fisiológico contém 0,9 grama de cloreto de sódio, que dá a massa molar aqui para a gente, em 100 ml de solução aquosa. Ou seja, ele pegou um volume de 100 ml de água, adicionou 0,9 grama de cloreto de sódio. E pergunta qual é a concentração do soro fisiológico se a gente expressar em mol por litro. E dá as opções. Então é como eu falei com vocês, é importante ter o traquejo de converter aqui um dado mássico em um dado molar. E a solução é muito simples, é bem direta, a gente aplica a formulinha, a gente sabe que foram 0,9 gramas de 0,9 grama, de cloreto de sódio adicionado em um volume de 100 ml. Lembrar que 100 ml são 0,1 litro. A gente chega a uma concentração comum, né, em termos mássicos, de 9 gramas por litro. Nós temos 9 gramas de cloreto de sódio por litro de solução. E aí, utilizando aquela formulazinha, basta a gente dividir a concentração comum pela massa molar do soluto, a gente chega que dá isso aqui é igual a 9 dividido por 58,5, que é a massa molar dada no enunciado. Faz essa continha, chega direto na nossa concentração molar, bem simples, bem reta. Observando agora as opções, a gente vê que a resposta é a letra D. Bem direto, só fazer 2 continhas, você chega direto na resposta. Indo agora para o nosso próximo exercício, a gente vai ler lá da UCS, a gente vê que uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose, aí o exercício quebra o seu galho, que você não precisava decorar a fórmula da sacarose, aqui tem a fórmula dada para a gente, para adoçar seu cafezinho. Então a pessoa está adoçando o seu cafezinho de manhã cedo. O volume de cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml, então deu o volume da bebida. E a pergunta é qual é a concentração de sacarose na bebida em mol por litro. Então, de novo, a gente tem um dado mássico e a resposta que é um dado molar. Então, a gente vai lançar a mão daquelas fórmulas novamente. Primeira coisa, a gente precisa calcular a massa molar da sacarose. 12 vezes a massa molar do carbono, mais 22 vezes a do hidrogênio, mais 11 vezes a do oxigênio. Soma esses caras, dá 342 gramas por mol. É a massa molar da sacarose. Isso aqui a gente lembra lá do nosso papo inicial de fisicoquímica. Usa a formulinha para achar a concentração em grama por litro, a concentração comum. Basta dividir 34,2 por 0,05. E agora divide esse valor pela massa molar que a gente calculou logo aqui e chega num valor de 2 mol por litro. Resposta também, letra D.
É isso aí, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente continua explorando os nossos estudos de solução. Grande abraço e bons estudos.